Sejam bem-vindos a mais um JL Cast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a pastora Tati Teixeira. Eu tô chamando de Tati, que já virou íntima. A gente ficou batendo um papo aqui, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida, no seu ministério, na sua família. Pastora Tati é pastora do Projeto Vida Nova de Irajá, mãe do Daniel, esposa do pastor Diego Campos, ela é fonoaudióloga, pastora, missionária há mais de 15 anos aí. Muita estrada, né, pastora Tati? Estrada. Fala seu arroba do seu Instagram para o pessoal poder seguir você também. É Tati Teixeira Campos. Também pode seguir o Instagram da nossa igreja, que é @projetovidanova.oficial. Nós estamos ali de braços abertos para receber vocês e contar um pouquinho, né? Eu tô me sentindo muito honrada e feliz de estar aqui contando um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho certeza que vai acrescentar muito na minha também. Amém. E é para isso que esse podcast nasceu, né? Pra gente poder compartilhar, trocar, se apoiar, se ajudar, porque a grande verdade é que é um reino só. Amém. O nosso Pai. Então, independente de bandeira de igreja, eu sou da Place, ela é do Projeto Vida Nova, mas todos são de Deus. E eu tenho certeza que você pode procurar um Projeto Vida Nova perto da sua casa também, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E hoje nós preparamos um tema aqui sobre liderança, né, pastora? É um tema bom, né? Opa! Bom. Eu já quero começar com um tema polêmico aqui, pastora, que eu vejo muito isso no meu canal, né? Sim. Às vezes eu tô ali toda dedicada, pregando a palavra, falando do amor de Deus, aí vem um indivíduo e fala assim, não existe pastora na Bíblia. O que você acha disso, pastora? Isso aí, na minha igreja, né? Cada igreja tem sua doutrina, sua visão. Na minha igreja, o nosso apóstolo, que também por coincidência é meu pai, Uma benção. é uma bênção, glória a Deus. Eu acho ele um homem muito equilibrado. E então, a gente sabe que o ministério é do homem, mas a gente não anula a mulher. Então, automaticamente, quando o homem é ordenado ao pastoreio, a mulher vai junto. Automaticamente fui chamada. Vira um só. Uma só carne. Exato. Então, por exemplo, meu marido foi ordenado ao pastoreio, né? Na verdade, ele foi ordenado na Espanha, né? Ele veio de uma outra igreja e quando chegou no Projeto Vida Nova, ele foi reconhecido como pastor do Projeto Vida Nova. Eu era uma missionária quando eu era solteira, eu não era uma pastora, eu era uma missionária. Mas quando eu casei com ele, automaticamente eu me tornei uma pastora, né? E foi bom, isso tem sido bom, porque a gente, no iniciozinho, né, que tinha essa questão, é a mulher do pastor e o pastor. Havia muitos casos de adultério, havia muitos casos de anular mesmo o chamado da mulher. E com essa questão, né, da mulher ser junto com o esposo, diminuiu assim absurdamente esses números lá na nossa igreja. Sério? Absurdamente, assim. A mulher entendeu o papel dela. Porque às vezes a mulher se sentia inferiorizada. Inferiorizada, por isso. isso. Entendi. Então a mulher entendeu muito bem o papel dela e é uma coluna para o ministério do marido. Sim. Mesmo que o púlpito dela não seja ali tá pregando, mas ela é uma coluna para o ministério. Ela pode estar discipulando uma irmã dentro daquele ministério ali, naquele departamento. Ela tá com as crianças no infantil, enfim. Tem inúmeras, né, tarefas ali para serem cumpridas, né? E a gente entendeu dessa forma e foi assim, foi uma revelação de Deus mesmo, foi transformador. E glória a Deus, hoje nós temos aí pastoras cheias do Espírito Santo que estão exercendo ali o ministério, sendo colunas dentro da sua casa, sendo colunas para o ministério do marido e seguindo juntos, né? Isso é muito importante. Sem dúvida. E quando eu sou abordada para esse tipo de pergunta, né, sobre o pastoreio da mulher, eu não dou muita bola, sabe? Porque eu acho assim que o ID
e pregai o evangelho a toda criatura, não está escrito assim, só para os homens. Com certeza. Está escrito para todo mundo. Então, assim, se uma vida é ganha porque uma mulher pregou, um homem pregou, é indiferente. A vida é ganha para Jesus. Então, quando eu vejo muito, assim, das pessoas se preocupando muito com títulos, sabe, pastora? Muito. Jana, eu assim, às vezes eu vejo essas discussões nas redes sociais. Pode ser pastora, não pode ser pastora. Eu falei assim, o tempo que eu tô perdendo vendo essas discussões ou discutindo sobre isso, eu tô perdendo uma vida lá fora. Exatamente. Que tá carecendo, que tá morrendo, que tá precisando de ajuda, que tá precisando do meu braço estendido. Então, assim, eu evito um monte essas coisas de polêmica, eu evito demais. Não, também. E eu tô aqui disponível, sabe? Todos os dias eu falo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero cumprir o teu chamado. Esse é o desejo do meu coração. É desse jeito. E a gente tem que focar em ganhar almas pra ele, falar pra ele. E o povo perde muito tempo com esse tipo de coisa vazia, né? Porque a mulher é isso, porque a mulher é aquilo, não tem chamado. E, gente, Jesus deu muita voz pra mulher, né? Dignificou, né? Nossa, ele dignificou voltou. a mulher. A primeira que ele encontrou foi mulher, a mulher do fluxo de sangue, o tempo todo ali, ele com as mulheres sustentaram o ministério dele. Então, assim, você vê que Jesus em nenhum momento ele excluiu a mulher, sabe? Ele esteve ali o tempo todo. Então, hoje eu vejo essas pessoas querendo excluir, eu fico pensando assim, gente, o que essas pessoas estão lendo? Porque não é a Bíblia, sabe? E aí, baseado nisso, né, é uma coisa que eu sinto que vem muito contra a liderança feminina. E você é uma pastora já há mais de 15 anos. Tá numa igreja gigante, né? Muito grande. E eu tenho certeza que você tem as suas batalhas como mãe, como esposa, como pastora. São muitas tarefas. Eu sei porque eu também passo por isso. E numa igreja infinitamente menor que a sua. Mas eu fico pensando assim, como que nasceu pra você, que cresceu, né? Você cresceu dentro da igreja, ou não? Infelizmente eu cresci do outro lado. Mas você cresceu na igreja. E eu vejo assim, a gente lida com pessoas o tempo inteiro. A gente estava falando isso até antes de entrar aqui no podcast. Você deve ter visto muitas pessoas passarem pela sua vida, sair da sua vida. Pessoas que eram suas amigas, depois deixaram de ser suas amigas. Porque o ministério tem disso, né? Você tá ali convivendo com a pessoa senta na sua mesa, depois ela não quer mais. E como você lida, né, como líder, em não se deixar abater com a decepção, com a traição? Porque assim, a gente sempre vê as pessoas apontando o líder. Porque fulano de tal é líder da igreja tal e fez isso e fez aquilo. E ninguém se preocupa que é uma vida também. Ninguém vê o quanto é difícil e quanto a gente abre mão, muitas vezes, de estar com a nossa família para estar na igreja, cuidando da família dos outros. É verdade. E eu sempre gosto de trazer aqui um contraponto, uma outra visão de chamado, de ministério. Você é uma mulher que é uma líder, é mãe, é pastora e é filha de pastores. Então, assim, como que surgiu essa vontade de liderar na sua vida? Então, eu fui criada nesse ambiente, né? Meus pais, pastores, meu pai começou como missionário das Assembleias de Deus, foi para a Argentina com a minha mãe. Meu Deus. E quando voltou, ficaram 1 ano lá. E assim, eu gosto de contar essa história porque hoje as pessoas veem o apóstolo Ezequiel e a pastora Márcia num patamar, num nível alto, mas ninguém sabe o preço que eles pagaram. Ninguém vê. Eles foram para a Argentina, o guarda-roupa deles eram pregos na parede, eles moravam dentro da igreja. Meu Deus. Para ir no banheiro tinha que atravessar de madrugada a igreja inteira. A igreja estava com uma placa de vende-se e eles conseguiram reconstruir ali através da unção de Deus sobre a vida dele. Eles renunciaram muita coisa. Quando voltaram, Deus deu a visão para eles do projeto Vida Nova. Saíram debaixo de bênção das Assembleias de Deus. Tanto é que no livro da CPAD, nós estamos como um ramo frutífero da Assembleia de Deus, o projeto Vida Nova. Que lindo. E, assim, a igreja foi crescendo, era para ser só um centro evangelístico, mas se tornou uma igreja, foi crescendo. Hoje temos mais... Literalmente um apóstolo, uma apóstola. De 70 igrejas aí, 70 filiais aí, crescendo, com só vidas crescendo, novas. Com vidas, frutificando, florescendo, isso é lindo demais. Eu gosto de contar porque o chamado, a gente está falando nos bastidores, envolve muita renúncia.
E as pessoas só veem os benefícios, os bônus, e não veem o ônus, não veem o que realmente a gente teve que se entregar. Só que na minha vida, sempre eu vi meus pais com muito prazer em servir ao Senhor. E isso eu peguei tem isso, como né? Tem referência. pastores que são frustrados, né? Eles não. É uma alegria, né? E eu peguei isso como referência. Então, na minha mente, desde pequena, eu falei assim, eu vou fazer que nem o papai e mamãe. Assim, vou continuar. Eu quero ser também. Eu vejo eles felizes. Eu amo a igreja. Então, eu fui crescendo nesse ambiente, sabe? Isso é muito importante, porque... Eu outro dia estava conversando com meu esposo e um amigo dele, e o amigo dele sempre falava assim, trabalha na igreja integralmente, fala assim, papai não vai hoje não, filho, porque papai vai para a igreja. O filho dele começou a sentir o ódio da igreja, tipo assim, conheço meu muitos papai assim. tá trabalhando, tá na igreja e tá me trocando pela igreja. Eu conheço vários filhos de pastores assim. Aí ele mudou o discurso dele, papai vai trabalhar agora e quando voltar ao trabalho, tá, a gente vai pra igreja brincar, tá. Aí ele começou a mudar o discurso. Uma palavra que fez a diferença na cabeça dele. Aí a criança já mudou, entendeu? Então, assim, nisso aí meus pais tiveram muita sabedoria. Ai, que lindo. Então eu fui crescendo naquele ambiente e amando. Agora, dentro do ministério vai acontecer mesmo traições. Vai acontecer de você investir nas pessoas e as pessoas te darem um chute ali nela. A troco de nada, às vezes. Achando que eu cresci mais que você. Nossa. Eu me lembro de uma história, falar e crescer mais que você. Eu me lembro de uma história. Meu pai sempre conta nas pregações dele que uma criança acordou e falou, mamãe, de madrugada, eu cresci, olha só, não tô cabendo na minha cama, eu cresci muito, mamãe, olha só como estou grande, eu tô enorme, mamãe, eu não consigo, a cama já não me cabe mais, e você vai ter que trocar minha cama, mãe, olha só. Aí, quando a mãe acendeu a luz, viu, a criança estava atravessada. Aí, o que acontece? Muita gente tá atravessada achando que tá crescendo demais. Nossa. Né? Muita gente... E aí... São pessoas que, geralmente, elas têm um ego inflado. Inflado, É a síndrome do eu sou, né? Muita gente. E a gente vê que, assim, pagar o preço do crescimento não se paga. Não se paga. E aí, quando você acha que cresceu e não cresceu de fato, Deus vai passar você na prensa para você, de fato, dar azeite. É verdade. E isso é muito sério, porque nem todo mundo resiste à prensa do Senhor. Não. É processo. O crescimento exige um processo. Né? E aí você até tocou num ponto, né, dessa questão de muita gente começa com você e não vai até o final com você. E como você lida com isso, Tati? Então, até que eu botei na minha mente que a vida é um livro. Tem gente que só vai escrever o prefácio, tem gente que só vai escrever um capítulo, tem gente que só vai escrever uma frase. E tem gente que vai entrar em todos os capítulos da sua história. E aí Deus vai discernindo quem são os que vão contigo do começo até o fim e outros que só vão até aqui. Exato. Sabe? Até aqui vai. Daqui pra cá vai atrapalhar o propósito. Muito. Né? Muito então, real. E eu vejo isso muito na história de Ruth e Noemi, né? Você vê que Noemi ali tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, ficaram as duas noras com ela, né? Perdeu, na verdade, os 2 filhos. Ficaram ali as 2 noras com ela, que era Orfa e Ruth. Aí ela falou, vou voltar pra minha terra, que aqui não dá mais pra ficar, tô ficando num luto tremendo. Foi com ela. Aí no meio do caminho, ela perguntou, vocês têm certeza, minhas noras, que vocês vão comigo? Aí uma falou, não, eu vou voltar lá pra minha terra natal, melhor. Aí Ruth foi e Orfa se despediu dela, deu um beijo nela e foi embora. A Orfa se despediu, né, de Noemi. Mas Ruth continuou com Noemi. Sim. Falou assim, onde quer que fores, eu irei. Vou. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. É a lealdade. É a lealdade. Então... Eu não escutei mais depois falar sobre a história de Orfa, mas de Ruth, ela participou da genealogia de Jesus.
Coisa linda, né? né? Deus honra, Deus honra o fiel, o leal. Com certeza. E isso é incrível. Mas assim, você sofre com isso ainda? Depois de tantos anos de ministério, você... Depois, tá tranquilo. Hoje não. Hoje eu amadureci. Quando eu coloquei isso na minha mente, que a vida é um livro, que algumas pessoas... São ciclos. São a vida é feita de ciclos. Tem ciclos que tem pessoas que não podem participar. Não podem. Porque se participar, vai ter problema. Tem pessoas que vão se despedir e você tem que deixar ir. Sim. Tem que deixar ir. Não adianta ficar prendendo a pessoa. É a história de Abraão e Ló, né? Os pastores dele, de um começou a contender com o outro, vai para um lado que eu vou pro outro, que é melhor assim. Sim. A gente se ama, a gente se gosta, mas vai ser melhor assim. Verdade. Isso é maturidade, né? Maturidade. E tem outras pessoas que... Peraí, vamos lá. Por que você tá fazendo isso? Vamos conversar. Se você fizer isso, você vai sair do propósito. Né? Tem gente que eu até converso, mas tem gente que eu falo, não, vai. Eu entendo. O Senhor já confortou meu coração, é melhor você ir. Isso, vai. Sem dor. Vai sem dor, vai. Então, agora, uma coisa que eu vejo, que nós latinos temos muita dificuldade. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Meu esposo é europeu também, né? Ele tem dupla cidadania. Mas nós latinos temos uma dificuldade de se retirar com dignidade. Entendeu? A gente entra nos lugares muito bem. Nós somos passionais, né? Sim, a gente entra muito bem nas instituições. Tô falando qualquer instituição. Sim. A gente sabe entrar. Na hora de sair, a gente não sabe sair. Briga. Tem gente que briga, tem gente que abandona, tem gente que, sabe? Sai queimado. Sai. E não, a gente precisa sair com educação, com dignidade, com honra. Porque se um dia a gente precisar voltar, a gente vai voltar com honra também. Eu vejo muito que as pessoas hoje também são fracas nas suas personalidades. Sim. Do tipo, eu quero sair de um lugar, mas eu tô desconfortável. Eu crio uma crítica para o lugar, para sair dele, dando um motivo que vai denegrir o outro. Ao invés de falar, não, meu tempo acabou e tá tudo bem. Criam desculpas, né? Isso. A culpa é do fulano, mas aí às vezes o fulano não tem nem o que fazer diante de situação. E aí critica para poder tentar apagar ali o real motivo da desistência ou do abandono, do que for, né? E você falou uma frase aqui agora, quando seus pais começaram e tudo mais, e você estava ali, você via eles e falava assim, eu quero. Uma coisa é você idealiza. E depois que você tomou de fato o lugar, como que foi essa experiência para você? Você fala assim, ai meu Deus, errei em querer isso. Ou não, eu nasci para isso. Não, tem dias que eu falo, meu Deus, a batalha é tão intensa. Eu falo, meu Deus, será que eu fiz a escolha certa da minha vida? Mas depois eu vejo tudo. Se eu me retirar desse lugar, eu vou perder o sentido da vida. Eu nasci para isso. Entendeu? E aquilo que a gente estava conversando, né? Se eu não cumpro isso, vem um sentimento de insatisfação. Um sentimento de insatisfação começa a me perseguir, porque é o meu chamado. O altar é o meu chamado. Pastorear, discipular, liderar, é o meu chamado. Se eu saio, se eu me retiro desse lugar, pra mim não dá mais. Tua vida não vai ter sentido. Não vai ter sentido. E aí, aí vem aquela história, né? Que a gente tava falando daquele médico que eu conversei com você, né? Um médico tão renomado, um médico tão rico, milionário, conhecido, dupla cidadania, né? Assim, tá bem na vida. E aí o jornalista pergunta para ele, o que você se arrepende? Ele, de não ter seguido o meu chamado missionário. Olha. Eu vejo os meus amigos, vejo eles felizes. O olhar dele era de insatisfação. Eu falei, o que adianta ter todo o dinheiro desse mundo se a alma é insatisfeita? Né? Porque quando você faz aquilo que você foi chamado para fazer, você flui, né? Flui. É uma naturalidade. Eu tava até falando isso na igreja esses dias. Quando você é chamado, porque a gente fez um hangout lá na nossa conferência, e aí uma das perguntas que uma das mulheres colocaram é assim, como eu identifico o meu chamado? E eu parto do pressuposto, e depois você pode dar sua opinião também, e divergir também, não tem problema nenhum, que o chamado, ele vai te procurar,
mas ele só procura quem tá trabalhando. Então, por exemplo, eu servi no Kids, eu já servi limpando, eu já servi botando água pro pastor, eu já servi na recepção, eu já servi em tudo que é canto da igreja. E aí, o dia que eu fui colocada para pregar, eu olhei e falei, é pra isso que eu nasci. Mas eu já tinha feito de tudo. E tudo isso acrescentou. Eu era uma pessoa super introvertida, não gostava de ficar falando com as pessoas. E aí, quando me botaram na recepção, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas tô aqui. E aí, eu comecei a sorrir para as pessoas, abraçava as pessoas, e aquilo ali foi me desafiando, até que ficou legal. Até que eu falei, não, legal, já passou o desespero. Então, me tirou de uma caixa para me colocar, então eu vejo que foram degraus. Hoje eu posso falar com uma pessoa, limpando o banheiro, Deus também falava comigo. E continua falando comigo no altar, ou limpando o banheiro, ou fazendo o que for, porque eu tô aqui para servir ao Senhor, não importa onde. E o meu chamado me encontrou no caminho. Eu fui colocada para pregar, e aí eu falei, poxa, eu fui feita para isso, nasci para isso, de fato. Então, o ponto que eu quero ressaltar aqui, que eu acho que, de repente, você pode falar, é que quando você se viu pastora, você entendeu, eu nasci para isso. Por quê? Porque você estava ali todos os dias fazendo alguma coisa no reino. Então, eu creio que o chamado, ele vai procurar a gente, vai fluir naturalmente. Quando você sente que flui naturalmente, você fala, é isso que eu nasci para fazer. Então, isso é o que eu penso. Não sei se você compartilha disso. Então, eu tava pregando numa igreja sobre isso e também fiz um gabinete recentemente com uma pessoa da nossa igreja, com uma irmã da nossa igreja, que ela também tava falando, pastor, eu preciso me encontrar. Eu falei, mas o que seu coração arde? Você arde trabalhar no infantil? Ama crianças? Porque a gente fala, não arde em nada ainda. Você arde em gerir pessoas? Temos aí grupo familiar. Você arde ensinar, nós temos a escola de liderança que está sendo montada agora. Então, você precisa saber o que seu coração arde. E aí eu fui ministrar uma igreja sobre... O tema era chamado, missão e propósito. E aí eu olhei para a vida de Abraão, sabe? Que muito me inspira a vida de Abraão. E quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis 12... revelando o chamado dele, que o chamado dele era ser pai. Até no nome estava explícito, né? Porque ele começou com Abrão, que é pai exaltado. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão, que é pai de multidão. E aí a gente percebe por que Deus mudou depois o nome dele, né? Primeiro Deus chama ele e revela o chamado dele. Só que todo chamado envolve renúncia. Sempre. Por isso que ele falou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Renuncia a tudo. Renuncia a tudo, abre mão de tudo, você tá me entendendo? E abre mão do controle. Abre mão do controle, abre mão do conforto. Do controle. Porque... sai da tua terra, na tua terra todo mundo te conhece, todo na mundo tua tá terra, dominado. Na tua terra você tem um amparo emocional, financeiro, psicológico, você tem um amparo ali, mas quando você vai para uma outra terra que ninguém te conhece, não, e sem nem saber para onde é, né? E nem sabia para onde ir, para onde eu vou, meu Deus. Então sai da tua terra. Chamado envolve renúncia. Sim. E missão é aquilo que você faz, são as ações. Se ele chamou Abraão para ser pai, então ele tinha que gerar, cuidar, mas ele nem tinha filho ainda. Sim. Naquele momento, né? E depois o propósito, por que Deus mudou o nome de Abraão? O Espírito Santo ia ministrando na minha vida, porque todo propósito envolve vidas. Sempre. Envolve para você abençoar Servir. vidas. Então, Abrão era pai elevado, mas Abrão era pai de multidão. Então, ele ia servir muitas vidas. Eu sempre ia falo envolver disso. muitas. Todo propósito tem que envolver vidas. Sempre. Aí eu fiz uma frase, porque tanto o chamado, missão e propósito andam juntos para você viver uma promessa. Nossa, incrível. Entendeu? E aí eu fiz essa frase, né? Eu tô aqui na terra para cumprir o chamado, realizando uma missão
debaixo de um propósito para viver promessas. Nossa, incrível. Amém. Muito benção mesmo essa palavra. Amém, glória a Deus. Já vou guardar no meu coração. Amém. E aí Deus deu a promessa para ele, né, lá Sim. futuramente, que foi Isaac. Isaac, o filho. Né, e dali você vê, ele foi pai de multidão de nações. Depois de muita renúncia, Depois né, de muita Tati? renúncia. Mas tinha uma promessa Sim. ali, né? Então, assim, as pessoas têm que entender que tem que envolver vidas, tem que ter entrega, Opa. tem que ter... Aí vem a história da entrega, do Eu falo que é comprometimento. sangue, suor e lágrima. Tem que entender que chamado tem que ter comprometimento, não é só envolvimento. Você falou aqui, antes da gente entrar aqui no podcast, uma referência que eu achei incrível. Eu queria que você contasse pra todo mundo aqui. Do bacon com Do ovos, bacon né? com Do ovos, café por favor. americano. O café americano tem bacon com ovos, né? É típico. E aí, a gente estava lendo um livro, né, na igreja, e o autor fala que esse bacon com ovos é o comprometimento versus o envolvimento. Porque, por exemplo, o porco, para o bacon estar ali naquele café da manhã, o porco teve que Morrer. ser sacrificado, teve que ter uma entrega. A galinha não, pro ovo tá ali, a galinha só só botou. chocou, o ovo tá ali, Seguiu tá a de boa, vida. segue vida. E aí vem essa questão do comprometimento versus envolvimento. O comprometimento requer sacrifício, requer entrega, Morte. requer renúncia, morte. Morte da sua carne, morte Morte muitas das vezes suas da sua vontades. Mas o envolvimento tá ali, só quer o prazer. Só quer as benesses, só quer... Opa, Tá, isso a gente vê muito na igreja, né, Tati? E hoje as pessoas não querem se comprometer, só querem se envolver. Né? Isso é muito difícil. Só A gente que poderia no ter muito envolvimento mais tem igrejas. No envolvimento tem prazer, mas no comprometimento tem a satisfação plena. Sim, nossa, é isso. É bem Entendeu? por aí. E isso a gente tem que muito ver. Ela falou também uma outra frase aqui. Hoje Tati veio cheia de frases maravilhosas Cheia de aqui. frases. Adoro, que já veio vários cortes, a gente gostava. Vários Vários cortes. cortes, mas ela trouxe uma frase que, na verdade, que é do seu pai, né? Isso que ele fala da frase dos cearenses. Não, a gente... É uma brincadeira que tem na igreja. A seara é grande, mas poucos são os cearenses. O cearense gosta de trabalhar, Gosta eles de têm trabalhar. disposição, né? Tem sacrifício, tem dedicação. Porque a seara é grande, né? O reino é tão grande, mas poucos são os trabalhadores. E você estava me perguntando o que você vê mais dificuldade. Hoje eu vejo dificuldade de ter pastores para querer pastorear uma igreja de frente. Muita gente não quer assumir essa responsabilidade. Porque lidar com pessoas é difícil. É sangue, difícil. Né? Cada um tem sua bagagem, cada um tem seus traumas, seus históricos. E a gente tem que se adaptar. E a gente, como pastores, a gente tem que se adaptar a tudo, isso, né? Tem suas personalidades, seus temperamentos. E com isso, cada um tem um comportamento. Às vezes, numa mesma situação, um vai agir de uma forma, outro vai agir de uma forma completamente diferente. E você, como pastor, tem que administrar ficar rodando os pratinhos, né? Tentando não deixar nenhum cair. E sempre fazendo aquele jogo de cintura pra a igreja ser guardada. Sempre. Meu pai sempre falava assim, eu posso ser denegrido, mas a igreja sempre tem que ser guardada. Incrível. Denegrido, Por isso que o ministério forma, tão sólido, né? Não denegrido de uma forma que eu falo assim, né? As pessoas podem me caluniar, podem me xingar, podem, né? Mas a igreja sempre tem que ser preservada. Então, é a noiva de Cristo. Lógico. E eu sempre costumo dizer, né? Quem fala mal da igreja, quem fala mal da noiva, o noivo toma partido. Eita. A igreja tem um noivo, que é Jesus. Exato. E toma partido mesmo. Toma. Então, muito cuidado quando a gente for falar de igreja. Eu sempre... Tem um movimento agora dos desigrejados, né? E tá crescendo cada dia, né? Eu acho incrível, porque assim, na minha cabeça a pessoa ela faz tanta crítica à noiva. Sim. É importante a gente sempre falar desse termo, a noiva. Ele vem buscar ela. É a noiva. E é muito incrível porque nas escrituras fala da importância de congregar. Sim, sabe? É na congregação que você amadurece.
Na congregação é que você de fato aprende a amar. Porque assim, as pessoas vivem hoje de paixões. Hoje eu te amo, Tati, você é incrível. São intensas, né? E amanhã a gente divergiu de alguma coisa. Vai anular tudo que a gente viveu de bom por causa de uma coisa que você divergiu, porque não está de acordo com o que eu penso. E aí eu falo, é um povo que vive de paixões. E o amor não é isso. Não. O amor é você sacrificar, Tati. Eu entendo que você discorde de mim e tá tudo bem. E tá tudo bem. E eu continuo amando a sua vida. E vamos conversar, porque eu preciso ver Exato. seu ponto de vista, porque você teve uma realidade diferente. A minha realidade não vai ser absoluta, nem a sua vai ser Nunca absoluta. será. A minha verdade, né, assim, de vida, não tô falando verdade bíblica. De contexto histórico, né? Sim. Não vai ser, a minha realidade vai ser absoluta e só a minha realidade vai prevalecer. Não, eu vou conversar. Mas por que você pensa dessa forma? Ah, porque eu vim desse momento aqui, minha história é essa. de vida, minha família foi assim. Ah, falei, minha família foi diferente, né? Principalmente quem vem de família disfuncional. Sim. Essas são vem cheios de milindres, né? Sim, muitos traumas, carrega uma bagagem traumática muito grande. E eu tenho que chegar com nós pastores, né? Temos que abraçar, ser pais espirituais dessas pessoas, mas ao mesmo tempo não descumprir o papel de autoridade, né? Mas ao mesmo tempo expressar muito amor, né? Muito. E você muito medir, amor. né? A gente tem que ir cheio de dedos. Porque isso. se a mão pesar demais, causa mais trauma. E se for leve demais, também não cura. Porque você não tirou ali aquela infecção. Porque a ferida, sabe aquela ferida morta que fica lá dentro, que tem que ser curada de dentro pra fora? Sim. Tem que ter aquela raspagem. Sim. O pastor faz isso o tempo todo. A raspagem. Opa. A raspagem dói pra caramba. Mas só é curado de dentro pra fora quem permite ser raspado. Isso. Entendeu? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Tanto pro pastor, porque assim, a gente não quer fazer. Não quer fazer. Não sou mãe, não sou pai, não gerei, não é minha responsabilidade. Não quer Mas fazer, a gente olha pra vida e fala assim, cara, se eu não fizer, eu posso. Se eu fizer, é dois caminhos que a gente tem quando a gente vai fazer isso. Se eu fizer, a pessoa pode ser curada, liberta e viver o extraordinário. Sim. E se eu não fizer nada, ela vai viver doente. E o diabo vai continuar lambendo aquela ferida, entendeu? E é uma linha muito tênue quando a gente é pastor nesse sentido, porque a gente vai se expor das duas maneiras. O que a gente faz muito lá, a gente espera o tempo. Isso. Vamos esperar o tempo e vamos intervir no momento certo. Isso. Agora, vai depender também da pessoa. Se ela quiser ser raspada, tem isso. viver esse processo da raspagem ou não. Sinceramente, meio a meio. Muitos aceitam. Outros não aceitam e saem da igreja e saem ainda falando mal de você. E como você lida com essa crítica, Tati? Eu ignoro. Eu falei, tô fazendo meu papel, eu sei quem eu sou em Deus. Quando a gente sabe muito importante a gente saber quem nossa a gente identidade, é em né? Deus, os rótulos já não fazem mais parte da nossa vida. Muito importante falar isso. Eu sei que eu sou em Deus, eu sei que eu não vou fazer, eu não fiz isso. Eu fiz isso debaixo de uma revelação para a pessoa ser curada. Porque não adianta, a pessoa vai carregar aquela ferida para outro lugar e vai acontecer o mesmo problema naquele lugar. Aí vai mudar, aí fica mudando de igreja em igreja e nunca é curada, né? Sabe o que eu vejo muito, Tati? E aí eu vou falar assim, não tô falando que eu sou super preparada, não. Eu sou uma eterna aprendiz. Eu aprendo muito aqui. Você tem 15 anos de ministério, né? Eu sou pastora há 6 anos. Muito pouco tempo, né? Então eu tô aqui aprendendo com você. Sim. Apesar de ter tomado pancadas também, é normal, e ter aprendido a lidar com elas, normal, e tá tudo que vida que segue, não tem tempo. Primeiro ano de ministério. Parece até aquele meme do tobogã. Assim. Desse jeito, bem assim. Mas assim, eu tô sempre disposta a ouvir, a aprender, e tô aqui aprendendo com você. Mas sabe o que eu vejo em muitas igrejas, que às vezes chegam pessoas e situações que eu observo, eu vejo muitas pessoas que são levantadas ao pastoreio despreparadas.
pastores com inúmeros traumas, sem identidade, ferindo pessoas. É. Eu ouço frases, às vezes, que um pastor fala, que eu olho e falo assim, meu Deus, como que falou isso, sabe? E se expôs nesse nível, e aí a gente vê um monte de ovelhas, às vezes, dispersa pela falta de sabedoria de um pastor, pela falta de cuidado no falar, de inteligência emocional e de preparo. E é importante a gente falar que ser chamado a esse ministério pastoral, de liderança em qualquer área, tem que ser muito sério, tem que requerer muita responsabilidade e um coração de aprendiz sempre. Sim. Porque a gente nunca sabe o suficiente. Cada caso é um específico que você fala assim, o que eu vou fazer nisso aqui? Só uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, eu aprendi que a gente precisa esperar, não tomar decisões por impulsos, sabe? E seu pai aprendeu isso como? Com Deus. Com Deus. Mas ele já errou, assim? Você já viu? Já errou. Ele mesmo fala, eu já errei. A gente aprende, às vezes, mas no ele sofrimento, falou assim, né? Por exemplo, teve um caso que aconteceu lá na nossa igreja, que a gente fala que os diáconos são escudeiros da visão. Então, se você vê que algum pastor tá saindo da visão, os diáconos, eles estão preparados para observar e falar. E num conselho da nossa igreja, aconteceu isso com uma das nossas igrejas. Os diáconos se reuniram e falaram, escreveram uma carta para o conselho, o pastor fulano de tal tá saindo da visão, não é a visão por causa disso. Aí foi enumerando as situações desse pastor e realmente estava chocando. A gente já estava percebendo, mas o meu pai falou assim, eu não vou tirar, quem vai tirar é o Senhor. Uau! E esse momento da espera, eu falei, meu Deus, e dá uma agonia. Nessa ansiedade, né? Que a gente quer agir com a nossa força, com o nosso braço. Passou um ano, eu acho que o pastor nem sabe que os diáconos fizeram isso. Passou menos de um ano. E o processo é que os diáconos também não entendem. Não entendem. Quer que o teu pai lance a foice, tire e mate. É desse jeito, porque o povo é assim. Sim, passou mais ou menos meses, nem chegou um ano. O pastor falou assim, chamou a diretoria e falou, olha, estou me mudando, estou indo para outra nação. E depois vocês façam a transição lá, colocam um pastor que vocês desejam colocar, mas isso é uma escolha em família. O próprio Deus tirou. Desse jeito, né? Entendeu? Então, assim, meu pai sempre fala, aprenda a trabalhar com Deus, minha filha. Incrível. Porque se a gente trabalhar, né, com tirar o joio, né, porque o trigo e o joio andam assim, lado a lado. Se a gente dá até pra confundir. Confunde. Se a gente tirar o joio com as nossas próprias mãos... sai o trigo junto. O trigo sai junto. Sai gente boa também. Isso. Entendeu? Então, trabalha com Deus, minha filha. Deixa que aquilo que não é de Deus cai sozinho. Sozinho. O próprio Deus retira. Não precisa fazer força, né? Tem pessoas que se retiram, mas tem pessoas que Deus retira, né? Mas você acha que, às vezes, existem momentos que você precisa ter uma conversa difícil no ministério, que você fala assim, isso aqui eu não tenho mais como segurar, vou precisar ter uma conversa muito difícil? Sim, tem momentos. Sim, porque às vezes a gente vê situações sendo armadas, e quando eu falo armadas, sim. né, diabólicas mesmo, não é que a pessoa é do mal, não é isso, mas às vezes o diabo tá ali influenciando. Tem uma potestade ali influenciando. Isso, a gente sabe. Principalmente quando envolve espíritos de Jezabel. E aí a gente tem que agir com a verdade. Isso. Porque o espírito de Jezabel você tem que confrontar. Não tem como ele sair assim, sair. Não, você vê que tá ali, a pessoa tá ali igual uma erva daninha. Ela tá na igreja, mas ela fala assim, tu viu a pastora Tati? Olha, ela olhou de lado pra missionária X. E aí começa a fazer uma sériezinha, e daqui a pouco o que não tava não tá nem acontecendo, acaba parecer que tá acontecendo, e a igreja começa a se perder. Sim. E você. E aí? Não, tem que confrontar e denunciar no altar. Sim. Entendeu? Não denunciar a pessoa, tô falando denunciar as ações. Isso. Entendeu? Porque também a gente tem que agir com sabedoria, né? Tem que denunciar. Estratégia. As ações. Porque a Jezabel veio para calar a voz profética. E
E uma das funções da voz profética é denunciar, é Sim, exortar. Então a isso. gente não pode calar, tem que continuar falando. E esse é um papel muito difícil, né? É difícil, mas tem que fazer. É libertador também. Depois que faz, acaba. E aí você vê e fala, gente, E como que pode? e se persistir o problema, a gente chama gabinete com testemunhas. Isso. Porque aí você Entendeu? corta o mal pela Corta raiz. o mal pela raiz. E a gente A maioria não fica na igreja. A maioria não fica. não não fica, sai rápido. Sai. Porque quando ele é denunciado, ele vê que ele não vai crescer não vai e ele crescer sai. ali mais, sai. E isso é, assim, é impressionante. E a gente, como líder, né, a gente ter esse discernimento espiritual do momento certo de agir é muito sensível, né, Tati? E a gente criar mecanismos para defender e proteger o povo de Deus, né? Porque a ovelha... Tem ovelha inocente. Tem. Que não sabe de nada. E quando você tem um espírito de Jezabel agindo, ele coloca tanta maldade na pessoa que às vezes está ali inocente, que aí você vê uma ovelha sendo levada para o matadouro sem nem ter culpa. Por isso que o pastor, ele guia a ovelha, né? A visão da ovelha, ela é curta, Sim. né? Ela é pequena, então o pastor tem que estar lá guiando o tempo todo a ovelha. Sim, pela voz. Pela voz. E a ovelha ouve a voz do pastor. Agora Isso. só também permanece quem é ovelha. É isso aí. Porque quem Tem não é lobo. ovelha, ouve qualquer outro tipo de Isso voz. aí. Mas quem é ovelha só ouve a voz do pastor. É isso aí. E é muito difícil. E aí eu vou entrar num outro ponto polêmico aqui, né? Que eu já ouvi muito falar a respeito disso, de liderança abusiva. Ah, sim. Eu Poxa. não sei se você já passou por isso, né? Mas eu já. Não, graças a Deus, assim, como eu falei, eu tenho uma liderança muito equilibrada, assim, graças a Deus. Tanto já passei por liderança abusiva e já vi líderes abusivos. Do tipo de você falar, tem que fazer isso, e não dizer o porquê, não ensinar, e a ovelha tá ali fazendo coisas que nem são da parte de Deus. E você já presenciou isso dentro da sua igreja? Um líder uma pessoa querer crescer numa liderança desse estilo? Já. E assim, e formou os liderados dessa forma. Igual. E para desconstruir tá sendo difícil um processo difícil. Mas glória a Deus, assim, que Deus é o dono da igreja, sabe? E ele tem a verdade ali na palavra. Então, quando você mostra a E palavra e a verdade liberta. Aí eu vejo a igreja assim como um quebra-cabeça, né? Ele vai tirando as peças, mas outras vêm encaixando assim, certinha. É lindo. É a coisa mais linda, assim. Aconteceu há pouco tempo, até com um dos nossos ministérios ali, que a gente viu que havia uma doutrinação de uma liderança ali. Eu falei, meu Deus, que é isso? E os liderados só viviam muitos anos, né, naquela liderança, agindo igual, falando igual. Era tudo tão igual. Até o jeito de orar, o jeito de falar em línguas é igual, que você fala, gente, o que tá acontecendo ali? Mas eu falei, mas o nosso apóstolo não ensina isso? Aí eu falei, mas meu esposo também não ensina isso? O que tá acontecendo, gente? E a minha cabeça entrou em paranoia. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí depois, né, vieram muitas pessoas falar, pastora, aconteceu isso. Aí, quando a gente trocou a liderança, veio uma outra liderança e foi desconstruindo. E paga o preço pra essa desconstrução, né? Tem uns que não... cansativo. Tem uns que se retiraram juntos, né? Não quis mais ficar. Mas quem ficou e viu que é uma outra realidade... Que é liberto. Aí, veio uma libertação. Aí falou, caramba, é assim? Caramba, que... Nossa, diferente de tudo aquilo que a gente já ouviu aqui Incrível, durante esses anos. E eu falo assim, meu Deus, mas... você vê, né? Que a pessoa estava ali do nosso lado, nunca aprendeu nada. E ainda distorcia aquilo que a gente falava para criar um próprio império ali dentro. Porque ele vai calando a voz, vai né? calando a voz. Mas Deus é lindo, porque ele traz a luz, né? Tudo que manifesta tá oculto, na luz. Tudo que tá oculto, ele traz a luz e vai colocando o quebra-cabeça, as peças, vai se ajeitando tudo direitinho para ficar perfeito, né? Muito bom, né? E a gente... Por isso que tem que trabalhar com Deus, né? Não tem jeito, senão cai. Eu falo que todo ministério que ele cresce sem o propósito de Deus, ele não se sustenta. Não. Líderes que são ungidos pelo homem e não por Deus também não se sustentam. Não se sustenta. Isso é muito sério, né? Não. Porque você
ver pessoas que têm potencial, mas talvez se tivesse sido discipulado, Sim. se tivesse sido corrigido, se tivesse sido submetido a processos, estaria hoje, né, uma potência, mas porque às vezes antecipa o processo. Antecipa. Tem gente que gosta de pular etapas, né? O processo não é para fugir do... O que a gente tem que fugir é do pecado. Do processo a gente tem que permanecer até o fim. Ali até o fim pra gente ser curado. Vai ter momentos de confronto. Vai ter momento que a gente tem que ficar no anonimato. Doloroso. Vai ter momentos que a gente tem que se calar. Vai ter momento, né? É processo é processo. Mas lá na frente vem um momento de exaltação. Sim. Sabe? Sempre tem um momento da honra, né? Sempre tem. Mas a pessoa que não gosta de ser confrontada, ela nunca vai encontrar cura. O meu marido, ele tem uma teoria. Teoria não é uma frase, aí agora eu vou falar uma frase. Que ele fala, você quer denunciar um prédio torto, é só construir um reto do lado. E se você constrói um reto do lado, o torto ele vai se expor. Vai se expor. Então, quando você está vivendo num processo onde você vê que a pessoa está ali só por algum interesse... Sim. Outro dia eu brinquei com os pastores lá da igreja, eu falei, vamos fazer o seguinte, quem é de Deus, serve. Vamos trabalhar. E aquele que só quer o status, a pose, o nome, vai ficar no caminho. E aí a gente trabalhou fazendo as coisas na igreja. E aí aquele que não queria trabalhar, só queria o bônus, apareceu. Aí o que aconteceu? Saiu. Então, a gente... Desse jeito. Não tem jeito. Então, ele falou, o reto expõe o torto. E isso é incrível em Deus, sabe? Quando você tem uma postura reta, automaticamente aquele que está destoando vai aparecer. Vai se denunciar. A minha pergunta hoje para você, Tati, também, como líder, pastora de um ministério tão grande, já com tanto tempo, quando chegam líderes de outros ministérios, com outro histórico, com outro estilo de visão, como que vocês incorporam eles? Ele vive todo o processo, desde ovelha até... Vamos botar assim, um pastor, né? Até tiro pelo meu esposo, porque ele veio de outra igreja. Nós temos um seminário da nossa igreja aqui, não é só de informação, mas é de formação também. Que legal. Então, esse pastor, né, ele chega para ser reconhecido como pastor do Projeto Vida Nova, ele passa por esses 6 meses... Né? Ali na igreja, ele vai ter um dia que ele vai pregar pra gente observá-la, né? Isso no seminário, já nos cultos. Nos cultos. Mas no seminário ele vai estar lá. As aulas sempre são segundas, quintas e sextas. Ele vai estar lá fazendo esse período de probatório que a gente chama. Legal. 6 meses. Vai passar pela entrevista, pelo conselho do Projeto Vida Nova de Pastores. Que benção. Né? E aí a gente vai ver, né? Ele cumprindo tudo, aí a gente, até a entrevista, como ele foi na entrevista, a gente vai ver se realmente ele está apto para ser o pastor ali no Projeto Vida Nova, né? A maioria passa, graças a Deus, né? E a gente abraça, sabe? Legal. Eles se sentem pertencentes. Eu acho que uma das características que a gente, como igreja, hoje, não estou falando só da minha igreja, estou falando como igreja, no corpo de Cristo, as pessoas precisam se sentir pertencentes ao lugar, sabe? Sim. É o senso de comunidade, de fazer parte de algo. Isso é muito importante. É muito importante, porque a maioria na família não é pertencente. Não tem família. E o futuro é pior. E a igreja é uma família, sabe? Então... Eu vejo dessa forma. E glória a Deus, nós temos pastores mesmo de outros que vieram de outras igrejas, né? O maior exemplo é o meu esposo ali. Não tô falando que ele não passou por processo, ele passou. Claro, viveu. Se ele foi ungido pastor em algum momento, com certeza ele passou. Deus permitiu passar por alguns processos ali, né? Às vezes de resistências normais do ser humano, normal. Mas permaneceu, né? E hoje a gente está fazendo um trabalho ali com honra, com amor, com carinho. Reconhecidos. Com empenho. A igreja reconhece a gente, respeita a gente, apesar da nossa idade, né? Tem muito 37 anos, nós temos 37 anos de idade. A igreja respeita muito a gente, assim, um carinho muito grande. E foi difícil para você, assim, assumir uma igreja que o seu pai liderava, as pessoas... É difícil. A transição é um processo também, é outro processo. Tem as comparações, né?
Ah, mas Tem ele aquele tem que mais aparece e fala, experiência. ai, mas eu sinto falta do seu... Tem mais experiência. Ai, apóstolo tem... Isso aí a gente... Mas a unção É mesmo. é que a gente carrega sacerdotal, hereditária ali. As pessoas... Hoje eu vou botar assim, sabe? Tem aqueles 10% normal sempre vai ter. Sempre vai ter, em qualquer lugar. Mas 90%, assim, tem um respeito muito grande, que você sabe? construiu a tua história, né? E dá crédito àquilo que a gente prega no altar. E o mais bonito são os testemunhos, né? E o reconhecimento. Eu acho tão bonito quando eles falam assim... Vocês são vozes proféticas aqui nesse lugar e a gente dá crédito a isso. Ai, que coisa Eu acho linda. isso muito bonito, né? Esse reconhecimento. Não pra glória minha, nada disso. Não, claro que não. A gente vaidade, tá falando assim, é uma história linda. vaidade, Que a gente vê... o meu objetivo aqui, tá? Isso faz parte do propósito também. Sim. Não, e assim, a gente tem tantos exemplos ruins ministeriais. Sim. Que a gente precisa dar voz aos exemplos bons. Olha que história linda. Teu pai e tua mãe, missionários, tiveram um armário de prego, foram viver lá na Argentina por amor ao Senhor, tiveram você foi criada no Evangelho, viveu o ministério com todas as adversidades que com certeza seu pai e sua mãe passaram. Você se apaixonou pelo ministério, você vive o ministério, você está assumindo uma igreja, aí já assumiu outra igreja pequena, igreja grande, teve a tua experiência, construiu a tua história. Isso é lindo, sabe? É lindo de ver. Então a gente tem que falar dessa história. Tem que falar. Tem que dar voz. Por isso que eu sempre quero trazer pessoas aqui que sejam uma referência. Porque hoje em dia a gente vê, lá, é filho de pastor. Tinha que ser. Tinha que ser. É instrumento, às vezes, até de vergonha, né? E quando tem um instrumento de bênção, né? Tem que ser às vezes quer abafar, às vezes quer abafar. Tem que dar voz, é tem isso que eu dar falo. voz, Tem que dar voz. Por isso que o meu mesmo. objetivo aqui é sempre dar voz. Há bons exemplos. Eu estava aqui com a pastora Marcele, que também é lá do Projeto Vida, pastora de vocês lá. E ela falando da história dela com o esposo, que eles casaram super novinhos, e o filho dela acabou de casar com uma menina linda, que ela fala que é presente para a vida dela, construindo a história. Ela falando para mim, ele nunca me ligou para pagar uma conta dele. Muito lindo isso, já vive independente. Então, é esse tipo de história que a gente tem que reproduzir. Com certeza. De dar fé, de incentivar. A Bíblia é muito clara, né? A gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor, para quando eles cresçam não se desviem. É isso aí. E aí hoje eu tenho, por exemplo, o homem que pregou a palavra pro meu esposo quando ele estava fora, estava servindo outros deuses, era filho de um pastor desviado que chamava meu marido para beber. Aí eles iam beber juntos, aí ele só sabia que eu tava na igreja, aí o meu marido falava, pô, a Janaína tá na igreja e tal. Ele, cara, não tem outro caminho. Olha isso. Bebendo cerveja com ele. Não tem outro caminho, tua esposa tá no caminho certo. E ele desviado até hoje, se separou. Enfim, as filhas fora do caminho do Senhor. Mas ele que pregou pro meu marido. Olha isso. Deus tem seus caminhos, mas assim, é uma história triste. Porque ele é filho de um pastor que se divorciou, aí causou um trauma nele, ele não quer saber de igreja, vive nas mãos do diabo. Não, você vê, né, como estão as coisas aqui no Brasil. Você fala sobre isso e uma frase que sempre escutei também lá no altar da nossa igreja é que o evangelho no Brasil cresceu no tamanho de um oceano com a profundidade de uma piscina. Nossa! É desse jeito. E você vê, se você for para esses reality shows aí que tem na TV, né, a maioria é de raiz evangélica. Sim. Cantam louvores, aí depois tá cantando um funk, aí tá jeito. pornográfico, daqui a pouco tá envolvido na promiscuidade, mas depois vai orar, dobra o joelho. É uma coisa, assim, totalmente paradoxal. Né? É difícil, né? Porque a gente vive um evangelho hedonista, né? Sim, sim. É um evangelho de... isso aqui eu gosto, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Isso aqui, o próprio prazer do homem, né? Isso aqui me satisfaz, isso aqui dá, isso aqui dá. Isso aqui já é outra história, isso aqui não vai mexer, não. Aí a gente volta àquela história do comprometimento e do envolvimento, né? É muito difícil, assim. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração, tá? Aleluia. Uma geração lá no Projeto Vida, uma geração na Place, uma geração em todas as igrejas do Brasil, fora do Brasil. Uma geração de vozes proféticas que clamam num deserto.
Né? De dizer que a gente tem que, de verdade, eu falo isso, até estava conversando com a pastora Deusdete, que ela virou e falou assim, pastor, não sei como é que é lá no Projeto Vida, né? Vida Nova. É que tem o Projeto Vida, tem o Projeto Vida Nova. Ah, é? Tem o Projeto Vida Nova. Lá no Projeto Vida Nova, eu não sei como vocês fazem, mas assim, hoje eu vejo, às vezes eu vou em determinadas igrejas que eu gosto de visitar, de ouvir uma palavra diferente. Sim, claro. Eu não tenho essa, não. Eu vou mesmo, eu gosto de me envolver. E aí, às vezes, eu vou e assisto umas pregações. Né? Sim, assim, sem profundidade do A com B, B com C. E aí eu fico assim... Muito motivacionais. Muito. Né? E não é uma... Porque assim, eu nem sei pregar assim, Tati, eu acho. Eu também não. Eu prego uma palavra de dizer para as pessoas assim, olha... É sacrifício, é choro, é batalha, mas se tem batalha, tem vitória. É verdade. Lutar do lado de Deus sempre é vitória. E então, assim, não é uma palavra motivacional. Eu aviso, eu falo, olha, vai ter dia que você vai chorar, tem um dia mal, tem um dia bom. Mas eu mostro, né, que Jesus chorou, Jesus se angustiou, Jesus se entristeceu e que você vai viver isso também. Porque é o evangelho real, né? É o evangelho da verdade. Não tem como a gente só escolher essa palavra e essa para pregar. Sim. E aí lá no projeto Vida Nova, não sei se é assim, mas eu não abro mão de pregar assim, sabe? Também não. Não, é uma igreja de muito confronto. A gente fala que o projeto Vida Nova é uma igreja confrontadora. Não adianta. Não vai ter... Não tô falando que a gente vai profetizar só... Não, tem né? prosperidade. Não é profeta do caos, não. Isso é pra gente. Não é profeta do caos, não. Não, é isso, não. Isso é bênção. A gente tem direito a isso. É, claro. Mas a gente vai falar a verdade, a real verdade. A renúncia, a cruz... Né? Porque teve uma pessoa que já me perguntou, quer dizer, uma não, várias. Qual evangelho que vocês pregam lá? Eu falei, só conheço um. O evangelho da renúncia, da cruz, o evangelho de Jesus. É desse. Só conheço. Não, porque tem um evangelho da teologia, do não sei que liberal, do não sei que, da teologia de finanças, de não sei que. Eu falei, gente, não, eu só conheço um, né? O evangelho de Jesus. Isso. Né? Então, é bem complicado, né? Hoje, parece que as pessoas... Parece que é restaurante, né? Tipo assim... isso aqui não me serve, isso aqui serve. Isso aqui a comida aqui é legal aqui, ó. Essa aqui vai ficar bem e tal. Essa eu gosto, essa eu não gosto. Tá maneiro e tal. Assim. Eu falo que o evangelho de Jesus é o da nutrição. Come que isso vai fazer bem pra você. Vai fazer bem. Mesmo que não tenha um gosto legal, não coma. Gosto bom, mas come. É bem por aí. Vai engolir sem respirar, mas engole. Mas engole. É desse jeito. Mas vai fazer um bem. Eita, isso aí. Vai te deixar vai te dar longevidade. Saudável, vai te dar longevidade. Isso aí. E aí a gente... ver esse tipo de coisa. Eu até falei pra pastora Deusdete isso. Eu falei, pastora, eu não abro mão disso. Ela, então, seu crescimento vai ser um pouco mais lento, mas vai chegar. Mas tem igrejas que você vê, né? E amém também, porque vai alcançar um determinado tipo de pessoa e talvez ali no processo a pessoa se interesse por ler a Bíblia e seja ela confrontada pelo Espírito mesmo. Mas eu não abro mão, eu nem sei ser diferente, porque eu vejo Abraão, era um homem rico, mas abriu mão de tudo. Eu vejo Jó, o mais rico do Oriente, que passou por tudo que passou. Eu vejo Salomão, que tinha tudo e passou por suas lutas também internas. Então, assim, não tem evangelho sem renúncia, sem luta. E é isso que eu acho que é importante, mas aí eu vejo um homem como seu pai, com a sua mãe, você na presença, é uma história que inspira, que me faz olhar pra frente e falar assim, você pensou meu filho, minha filha, pregando, evangelizando, falando do amor de Deus, ganhando gente pra Jesus, e eu tenho certeza que esse é o futuro que você espera pros seus filhos também, futuros filhos, não sei, né? Não sabemos. Jesus, tem misericórdia. Não sabemos, não é mesmo? Tão nova, quem sabe tem mais. É isso. E assim, eu sei que é muito desafiador pra gente como mulher, ser líder, ser mãe. Ser mãe. Ser mãe. Porque às vezes tem coisa que a gente faz... O pessoal brinca até comigo lá na igreja, porque fala, a maternidade é desafiadora. Opa! Aí, quem não é mãe conseguiu engravidar. Porque quem não era mãe e ficava me zoando, e agora já é mãe, fala...
pastora, eu pensava que a senhora falava por parábolas, mas eu tô vendo que a situação... Falei, eu não, eu falava a realidade, sempre falei a realidade. Não, é muito difícil, dá trabalho, educar dá trabalho, você ser confrontada por aquelas crianças pequenas. É um outro propósito, é um outro chamado também, que envolve renúncia. Muito. Desde o tempo inteiro. Desde o forninho, desde quando o bebê tá ali na barriguinha, no ventre. Exatamente. Tudo já a gente começa gera, as renúncias, já começa as renúncias. E é isso. E aí a gente vai equilibrando os pratinhos, né? E o que você falaria hoje, já pra gente caminhar pro encerramento, pra uma pessoa que tá se tornando líder hoje, uma mulher que tá se tornando líder hoje, ou um novo pastor, o que você falaria pra uma pessoa que almeja o episcopado? O que você diria pra essa pessoa hoje? Olha, eu diria que vale a pena, sabe? Tem uma música da pastora Ludmilla que ela fala assim: vale a pena ser profeta, vale a pena ser pastor, vale a pena ser discípulo. Só assim eu sou feliz. Amém. E realmente, você que tem esse chamado, carrega esse chamado, você vai passar por inúmeras renúncias. Quantas renúncias eu tive com meu filho, com meu esposo, tem coisas, festinhas de família, eu tenho que abrir mão para estar ali cumprindo o chamado. Tanta coisa, né? Eu tive que abrir mão de sonhos pessoais para estar ali cumprindo o chamado. Mas vale a pena, porque é aquilo que eu falei no começo. Se eu desisto, eu perco o sentido da vida. Eu fui chamada para o altar, eu fui chamada para estar ali, liderar junto com meu esposo. Eu fui chamada para isso. Né? Se eu não faço isso, acabou minha vida. Né? Há um sentimento de insatisfação vai me perseguir, eu sei disso. Por mais que seja doloroso muitas vezes, né? Vai ter um momento que você não vai nem conseguir levantar da cama por uma traição, difíceis, né? Por uma traição, por um momento de dores. Tem dia que você vai ter que pregar doente, com a garganta inflamada, mas você tem que estar ali, né? Tantas renúncias, eu né? Já fui curada várias vezes no altar, sabia? Tantos sacrifícios, mas está em prol ali de vidas, sabe? E eu falo... Isso faz sentido, faz né? todo sentido. Então, vá em frente. Deus é contigo. Em Isaías fala que não temas porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. O Senhor sempre vai ser tua justiça. Amém? Pode se levantar pessoas, calúnias, situações, mas a justiça vem do Senhor. Ele sempre vai te justificar. Ele é o teu justo juiz. Amém? Amém. Esse é o fruto, né? É o fruto do Espírito. Amém. Que a gente... Quando a gente é um líder, a gente é sempre impelido, né? A manifestar. E existem os dias maus para o pastor também, ninguém vê isso, né? Ninguém pensa, será que meu pastor não tá legal? Aconteceu tudo isso? Será que, de fato, ele não tá precisando de alguma coisa? Às vezes, acontecem situações, eu tenho ovelhas que me ligam e falam assim, pastora, eu tô mandando uma sopinha pra você. É muito lindo. E é um carinho que às vezes você pensa em... Às vezes eu penso em desistir. Você já pensou em desistir? Muitas vezes. Às vezes eu penso em desistir, mas eu não consigo. Não. Porque eu penso assim, essa vida aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, vale a pena. E toda vez que parece que a gente pensa em desistir, sempre alguém manda uma mensagem, é uma coisa, né? Fala assim, pastora, aquela palavra que você deu no dia tal mudou minha vida, não sei o que. Desse jeito. Olha, minha amiga, eu estou orando por você, não sei o que, não sei o que. É incrível. É incrível, a gente Deus sente cuida. o carinho de Deus. Essa semana eu tava chorando muito por uma situação. E orando, chorando e orando, chorando e orando. Aí o carro tocando um louvor, e eu dirigindo, chorando e orando. Aí meu telefone tocou, meu filho, 13 anos. Aí eu virei e falei assim, oi filho, o que foi? Você só liga, né? Mãe, faz isso, mãe, faz aquilo. Ele, não mãe, tô só te ligando pra dizer que eu te amo. Que lindo. Acabou com a gente, né? Aí eu chorei mais ainda. Muito lindo, né? E aí eu falei, tá bom, meu filho, eu também te amo muito, obrigada por ter ligado. Aí depois eu falei com ele, por que você me ligou? Ele, eu senti que eu tinha que te ligar. Que lindo, né? Aí eu virei e falei assim, foi o Espírito Santo que mandou você me ligar.
porque eu tava chorando. Ele, você tá chorando porque não é um problema que a mamãe tá vivendo, mas que já passou, vai passar e tal. E que eu preciso administrar dentro de mim. Aí eu senti que eu tinha que te ligar só pra te falar, eu te amo. Eu falei, ai, Jesus. Os problemas não são eternos, né? Não, a gente passa. Passa. A gente acha que nunca vai acabar, né? Sim, mas passa. E aí a gente olha pra trás e fala, nossa, aquele problema que eu achava que era tão grande, é tão pequenininho perto do que eu tô vivendo hoje. Porque a batalha, quanto maior o nível, maior a batalha. Desse jeito. E a gente vai vivendo, né, Tati? É verdade. Ai, olha, eu tô muito feliz que você aceitou meu convite. Ai, que isso, já aprendi muito aqui com você. Amém. Obrigada por compartilhar a tua história. Amém. Tamo junto. É uma referência pra mim, um exemplo. Mais uma indicação da pastora Deusdete. Que bom. Uma mulher incrível, né? Uma benção. Muito especial. E ela me indicou você e falou, olha, Tati, você vai ficar apaixonada por ela. Eu falei, ai, tô precisando, pastora, de gente assim. E ela me indicou você e foi um prazer, um privilégio poder sentar à mesa com você, compartilhar desse momento de intimidade. Espero que esse bate-papo ajude muitas pessoas, líderes que talvez estejam pensando em desistir, pessoas que têm medo do ministério, se entregue, não vale a pena pagar o preço de ficar longe, né? E é isso, que o Senhor abençoe sua casa, sua família, prospere seu ministério, que você seja reconhecida nas nações pela sua história, por tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, que você seja um manancial de vida para a vida de outras pessoas e que tudo aquilo que Deus tem prometido para sua casa, para sua família se cumpra. Amém? Recebo, em nome de que Jesus. o Senhor venha abençoar você e todos os teus planos e que o inimigo seja frustrado. Amém. Em Amém? nome de Jesus. Eu Deus te recebo. abençoe. Obrigada. Obrigada. Você que assistiu, obrigada. Segue a pastora Tati lá no Instagram dela. Vou deixar aqui embaixo o Instagram dela também. E muito obrigada, viu, pastora? Obrigada a você. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história. E que Deus também te abençoe, faça ampliar as tuas tendas. Amém. Em nome de Jesus. Que venha alargar o espaço ali da tua habitação. Amém. Amém. Eu recebo. Em nome de Jesus, que milhares de vidas venham estar ali, né? Que você possa cumprir o teu propósito, ser um instrumento de cura, de restauração de vidas e famílias, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Amém. Fica comigo aqui no JLCast. No próximo também teremos surpresas para vocês e até o próximo. Beijo, fica com Deus.